E diante disso, daquilo que Neemias ouviu, ele ficou preocupado. E ao mesmo tempo, Deus levantou Neemias para uma obra específica. Interessante que Neemias, diante do que ele ouviu e do acontecimento do capítulo 1 até chegar ao capítulo 6, Neemias foi um homem altamente disciplinado, altamente focado. Então, e quando nós nos deparamos aqui no capítulo 6, onde nós vamos tratar um pouco de foco, mas ter foco é fundamental, porque ele faz com que tudo ao seu redor colabore para isso. Faça as coisas com calma e no tempo que conseguir. A união de foco e frequência, ou seja, fazer o que precisa e diariamente, ou quando estiver determinado, será responsável por impulsionar você em direção à realização de suas metas. Amém? A obra de Deus não é diferente, amados. Assim como Neemias teve o entendimento que ele não poderia descer, porque ele estava realizando uma grande obra. E se você perceber aqui, nesses versículos que nós lemos, você vai ver que Gésem e Sambalate, eles queriam tirar Neemias a todo custo daquilo que ele estava fazendo. Mas Neemias, ele não perdeu o foco naquilo que ele estava fazendo. E tanto é que no versículo 3 ele vai dizer: por isso enviei mensageiro com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Tem outras versões que dizem: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Esse versículo é o versículo que nós usamos lá na Igreja Batista Nacional de Jerusalém, a igreja que eu pastorei. Deus me deu esse versículo, estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. E de fato, de verdade, querido, nós não podemos parar na obra de Deus, porque quando nós paramos na obra de Deus, ela não para ficar te esperando com que tu te levante para poder continuar. Não, a obra ela é dinâmica, a obra ela se movimenta, porque com Deus é assim: se você não fizer, Deus vai levantar outro. Não se preocupe quanto a isso, mas a obra de Deus ela vai ser realizada. Dependendo de você querer ou não. Deus é soberano, Deus ele está no controle de todas as coisas, mas a obra do Senhor não vai parar, porque você não quer realizar a obra dele. Ele vai levantar outra pessoa. Glória a Deus. Então aqui no versículo 1, quando Sambalate, Tobias e Gésem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído um muro, e que nele já havia brecha, já havia fechado as brechas, alguma, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Isso aqui é interessante, porque Neemias estava em obra. E normalmente quem está em obra, querido, aleluia, geralmente ele faz um planejamento antes, para poder a obra ser realizada com sucesso. E Neemias também planejou a obra. Neemias não chegou para tampar as brechas do muro de qualquer jeito. Ele fez um levantamento, ele sondou as famílias, ele levantou pessoas, ele fez com que pessoas se levantassem para ajudá-lo. Aleluia! Nesta obra. Então Neemias foi um homem, um exemplo de homem na questão de obediência, na questão de não perder o foco. E nós também, queridos, como servos do Senhor, aleluia, nós estamos constantemente em obra. Amém. Nós que estamos aqui, por exemplo, nesta noite, eu sou pastor, você que está aqui é ovelha, tem pastores aqui também, mas a obra do Senhor não para, a obra é comigo, a obra é contigo, a obra é com todos nós. Só que Neemias foi levantado para uma obra específica. Neemias foi levantado para reparar as brechas do muro que estavam ali. Por isso que Neemias, ele se sensibilizou, ele chorou. Se nós formos ler aqui no capítulo 1 de Neemias, você vai ver o quanto Neemias, ele se sensibilizou com o que ele ouviu através dos seus irmãos. Aqui no capítulo 1, vai dizer assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, o que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam:
passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas das cidades queimadas. Neemias, ele ouviu uma boa notícia, verdade? Neemias ouviu uma má notícia em relação ao povo dele. E Neemias, ele se sensibilizou com isso. Neemias, na verdade, ele não concordou com o que o povo estava passando. E Neemias, ele começou, diante do que ele ouviu, olha só a reação de Neemias, aleluia. Depois de ouvir, versículo 4 do capítulo 1, depois de ouvir essas palavras, sentei e chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Aí no capítulo versículo 5 ele vai dizer, eu disse, ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Aleluia. No versículo 6 ele vai dizer, os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Então, diante do que Jeremias ouviu, Jeremias foi diante de Deus. A ação de Jeremias, diante do que ele ouviu, ele chorou, ele lamentou. Jeremias chegou diante de Deus, ele foi orar, ele foi buscar uma direção de Deus para um problema que estava acontecendo. E quando Neemias ele começou a orar diante do Senhor, aleluia, oh glória, aí no versículo 7 vai dizer, temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Versículo 8 do capítulo 1, lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés, se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Versículo 9, mas se voltares para mim e obedecerem os meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para que estabeleça o meu nome. Versículo 10, eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Aleluia. Aí no versículo 11 ele vai dizer, ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem sucedido, hoje concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Aleluia. Neemias foi orar diante de Deus, aleluia, ele foi pedir uma orientação de Deus para um problema, aleluia, e através dessa orientação, através do lamento, através do choro, através da oração, aleluia, ele foi buscar a orientação de Deus para que houvesse um planejamento para aquilo que ele iria fazer. E quando Deus está no negócio, tudo é diferente. Ele foi ao rei, o rei perguntou para ele o que estava acontecendo, porque ele estava com o semblante entristecido, e o rei, aleluia, o Senhor entrou de forma sobrenatural diante daquela situação, oh glória, e o rei ainda deu cartas, liberou Neemias, vai lá, ajuda teu povo, louvado seja Deus, glória a Deus. E Neemias começou ainda planejando e ao mesmo tempo focado naquilo que ele iria fazer. Ninguém, querido, impediu o que Neemias iria fazer, nem Gese, nem Sambalate, com seus convites, aleluia. Quando o povo de Deus está focado, ainda que venha convites, ainda que venha tribulações, ainda que venha lutas, ainda que venha tantas circunstâncias, o Senhor, aleluia, Ele é conosco. Quando nós estamos focados, determinados e somos obedientes ao Senhor, aleluia, Deus ouve o nosso lamento, a nossa oração, aleluia. Deus, Ele entra com o sobrenatural. Nós entramos com a oração. Aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer. Aquilo que, aleluia, é impossível para mim, é possível para Deus. E quando Deus está no negócio, as coisas começam a acontecer de forma sobrenatural, aleluia. E aqui nesta obra não foi diferente, louvado seja Deus. Deus está trabalhando no meio do seu povo. Deus continua levantando homens e mulheres focados, determinados, aleluia,
obediente à sua palavra. E eu faço uma pergunta para você que está aqui nesta noite: você tem sido focado? Você tem sido obediente? Você está focado na obra do Senhor? Ou você está apenas de passagem? Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido é teu nome, Jesus. Aleluia. A obra do Senhor, querido, ela tem que ser levada a sério. Porque a obra do Senhor não é feita de qualquer jeito. A obra de Deus tem que ter responsabilidade, tem que ter amor, tem que ter chamado, tem que ter perseverança. Aleluia. Porque se não tiver, querido, chamado, se não tiver amor, se não tiver perseverança, nada vai acontecer. Vai ser apenas enfado e cansaço. Mas quando você é chamado, quando Deus está no negócio, quando você está no propósito de Deus, aleluia, quando você está no centro da vontade de Deus, não te preocupa não, querido, quem vai te guiar é o próprio Deus, através do Espírito Santo, glória, porque vai ter coisas que tu não quer fazer, aleluia, mas o Senhor, querido, quando Ele chama, quando nós não queremos fazer algo para Ele, quando você tem chamado, oh glória, Deus vai fazendo coisas para que nós venhamos. Lembra de Jonas? Lembra do chamado de Jonas? Então talvez você que está aqui, querido, está precisando estar mais focado na obra de Deus. Talvez você está dando importância para aquilo que Deus não está dando nenhuma importância. Talvez você está fazendo coisa que Deus não mandou você fazer. Talvez você está no centro da tua vontade, não no centro da vontade de Deus, aleluia. Porque, querido, só está no centro da vontade de Deus aqueles que são obedientes aos seus estatutos e aos seus mandamentos. Porque a obra de Deus não é feita de qualquer jeito. Não é mais a minha vontade. O apóstolo Paulo dizia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vontade, mas é a vontade daquele que me chamou, é a vontade daquele que me levantou, é a vontade daquele que me tirou do lamaçal do pecado, é a vontade daquele, aleluia, que é soberano, é aquele que me tirou do fundo do poço, é daquele que me tirou da escuridão e me trouxe para a maravilhosa luz, aleluia. Tudo é um processo, querido, tudo, aleluia. Quando Deus está no negócio é um processo, e Deus começa a trabalhar na minha vontade, no meu desejo. Deus começa, aleluia, a colocar a vontade, o desejo dele. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que, aleluia, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas para que eu possa ter a vontade de Deus, é necessária a transformação da minha mente. Amém, Jesus. É não agir como eu agia antes, é não pensar nas coisas mundanas, lembrando que nós somos de Deus. Deus é Espírito, Deus é espiritual. Nós também temos que andar e ser espirituais. Porque nós estamos nesse mundo, mas nós estamos apenas de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra, querido. Então é necessário que eu venha me alimentar da palavra do Senhor. É necessário que eu esteja alinhado com a vontade de Deus. Porque quando eu estou alinhado com a vontade de Deus, aleluia, é natural que o Espírito Santo vai me impulsionar para o centro da vontade dele, aleluia. Talvez você que está aqui nesta noite perdeu o foco. Talvez você que está aqui nesta noite está desfocado. Talvez você que está aqui nesta noite está cansado, está fadigado, não quer mais fazer nada, não quer trabalhar na obra do Senhor. Mas o Senhor te diz nesta noite, aleluia, assim como Ele levantou Neemias, Ele também te levantou, aleluia, nesta obra que é dele, na obra por onde Ele te colocou. Então honre aquele que te levantou, honre aquele que te chamou, honre aquele que te enviou, honre aquele que te tirou, aleluia, da escuridão, do lamaçal do pecado, honre aquele que te tirou do anonimato, honre aquele que te levantou e tem te dado todas as condições para que tu possas fazer a obra dele com excelência. Aleluia! Louvado e agradecido é teu nome, Jesus. Deus não conta com covardes, amados. Aleluia. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então, amados, Neemias, levantado por Deus para este propósito de reparar os muros, no versículo 3, por isso enviei-lhes
mensageiros com a seguinte resposta: estou empenhado. Olha só, empenhado. Neemias estava ali focado. Neemias sabia o que ele queria. Neemias sabia o que ele estava fazendo, porque Neemias estava sob uma orientação divina. Neemias estava sob uma orientação espiritual, aleluia, e por isso ele não perdeu o foco com as coisas do mundo. Os homens, Gesem e Sambalate, queriam tirar Neemias do foco, mas Neemias não perdeu o foco. Você vai ver, aleluia, que Neemias estava empenhado numa grande obra e não poderia descer, ele não poderia parar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes, amados, nós trocamos Deus por qualquer coisa. Deus está nos chamando, Deus está falando conosco, mas às vezes nós fazemos com um ouvido de mercador, entra por um ouvido e sai pelo outro. Lembrando que todos nós iremos prestar contas com Deus. Tudo que nós estamos fazendo aqui, querido, aleluia, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nada. Então Neemias, focado, empenhado naquilo que ele estava fazendo, e você vai ver aqui no versículo 4, eles me mandaram essa mensagem 4 vezes. 4 vezes. Se Neemias não tivesse focado, talvez na terceira, ele diria assim: não está na Bíblia, eu que estou conjecturando, eu que estou falando. Talvez Neemias, ele ia falar assim: rapaz, esse pessoal é muito chato, estão me incomodando, então vou logo lá ver o que eles querem. Mas Neemias, ele não perdeu o foco. A Bíblia vai dizer que ele estava empenhado, ele estava focado naquilo que ele estava fazendo, aleluia. Então que você também esteja focado. Foram 4 vezes que os homens quiseram que Neemias descesse. Aí no versículo 4, no versículo 5 ele vai dizer: pela 5ª vez Sambalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Querido, esses homens queriam tirar Neemias a todo custo do foco daquilo que ele estava fazendo. E é uma coisa que nós temos que ter esse entendimento, esse discernimento. Às vezes nós estamos focados nas coisas de Deus, e de repente, se nós não estivermos focados, e de repente, se nós não tivermos esse discernimento, nós acabamos deixando aquilo que é importante, que é de Deus, para fazer outras coisas que Deus não dá importância nenhuma. Aleluia. Então nós precisamos ter esse entendimento, querido. Você que foi chamado, você que entregou a sua vida para Deus, aleluia, não é mais a sua vontade. Glória a Deus, aleluia. Deus não é tirano. A Bíblia diz que Deus é justo. Se os olhos de Deus estão em todos os lugares, Deus vai agir com justiça, com injustiça contra a tua vida? Se Ele vê tudo, se Ele observa tudo, glória a Deus. Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos nas nossas cabeças, amados. Ele chama as estrelas pelo nome. Você sabe quantas galáxias nós temos aí no universo? Ninguém sabe, mas Deus sabe. E Ele chama todas elas pelo nome. E você acha que Deus não te chama pelo nome? Aleluia, Jesus. Você acha que Deus não sabe tudo ao teu respeito? Amém, Jesus. Amém. Então esta obra do Senhor, que o Senhor levantou, aleluia. Esse casal não perdeu o foco. E o resultado de eles se manterem focados, está aqui o resultado, amados. O resultado é esse. O resultado de eu ser consagrado pastor é porque eu não perdi o foco. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque se eu tivesse perdido o foco, com certeza eu não seria consagrado ao ministério da palavra. Amém, Jesus. Porque quando nós estamos focados em alguma coisa, não se preocupa, sabe por quê? Vai ter os Gesem e os Sambalates que vão vir para te tirar do foco. Lembra-se de uma coisa: você não é desse mundo. Você serve a um Deus que é poderoso. Então sirva esse Deus, aleluia, com sabedoria, com entendimento. Seja obediente ao Senhor. Seja obediente ao Senhor que te levantou, que te tirou de onde você estava, talvez no comodismo. Deus te tirou, te chamou, te capacitou, te levantou, te fortaleceu, aleluia, te deu vida e vida em abundância, foi para você servir a Ele, aleluia,
abrir as portas. Amém. Talvez você tenha um sonho, talvez você tenha um desejo, mas o teu sonho e o teu desejo tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Glória a Deus. Porque os nossos sonhos não são sonhos de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Porque o que Deus tem para mim e para você é muito melhor do que você está pensando, do que você está sonhando. É maior. Porque talvez você está sonhando algo, e talvez você está dizendo que você não tem recurso nenhum, mas se for de acordo com a vontade de Deus, não te preocupa não. Deus vai te dar todos os recursos. Porque está alinhado com a vontade dele. Assim foi com Neemias. Neemias, antes de começar a reconstruir os muros, Neemias foi nas casas, ele foi nas famílias, ele foi conversar, ele foi trazer aquele povo para ele, para que pudesse ajudá-lo na reconstrução deste muro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Querido, com Deus, ninguém faz a obra só. Foi por isso que Jesus enviou 2 em 2. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Verdade. Então não perca o foco. Seja uma pessoa determinada, aleluia, na obra do Senhor, Glória a Deus. na obra de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque Deus quer te usar. Aleluia. Versículo 6. Na carta estava escrito: dizem entre as nações, e Gésio confirma que tu e os judeus planejais uma rebelião. Olha só, amados. A gente tem que ter cuidado quando nós estamos focados naquilo que estamos fazendo relacionado à obra de Deus. Porque eles já começaram a querer colocar dúvida e medo em Neemias. Mas Neemias focado, em nenhum momento Neemias cedeu a Gésem e a Sambalate. Em nenhum momento, queridos. E nós, tem momentos que nós queremos largar a obra de Deus. Tem momentos que nós não queremos mais nem vir para a igreja. Tem momentos que nós queremos ficar só. Ah não, hoje não. Vou lá não. Vou ficar em casa. Tem momentos que nós não queremos visitar ninguém, mas nós queremos ser visitados. Nós queremos tudo e os nossos irmãos nada. Neemias, ele se sensibilizou porque o povo dele estava passando por dificuldade. A Bíblia diz: amai-vos uns. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E será que nós estamos vivendo a palavra? Ou a palavra tem sido para nós só a ocasião? Hoje eu vou ler a palavra, hoje eu vou pegar a palavra e quero ver. Deus, fala comigo, Deus! Aí abre a Bíblia. Aí de repente vai lá naquele versículo, vai trabalhar, né? Tem um versículo que diz, acho que é em Provérbios, vai ter com a formiga, né? Porque a formiga, enquanto nós estamos aqui alegres, a formiga está trabalhando. E quando chega o inverno, a formiga está abastecida ali de comida lá por baixo da terra. Queridos, não existe intimidade com Deus se nós não estivermos em comunhão com a palavra. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Não adianta. Não adianta. Você quer sentir a presença de Deus? Leia a palavra. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra. Você quer ver as bênçãos de Deus? Leia a palavra. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que as bênçãos que nos procuram é a bênção que vem à nossa procura, querido. Mas nós estamos fazendo diferente. Nós estamos indo atrás da bênção, quando a bênção está onde você está. E Neemias, focado, determinado, a Bíblia diz que com Deus, de Deus ninguém zomba. E uma hora, a justiça de Deus ela chegará. E às vezes nós queremos condenar o diabo. E às vezes é o próprio Deus chamando a sua atenção, te trazendo para o centro da vontade dele,
Não te preocupa não. Deus é especialista em enviar pessoas para o deserto. Mas não te preocupa também não, porque lá no deserto, Ele não vai te jogar lá e vai te abandonar, Ele vai estar lá contigo. Porque no deserto tem maná. No deserto tem sombra, tem água fresca, mas tem confronto, tem exortação. Porque nós não chegamos aqui simplesmente, não caímos de paraquedas, mas nós estamos há 22 anos, vamos fazer 23 anos nessa caminhada, e com 22 anos nós somos consagrados ao ministério da palavra, ao ministério pastoral. Eu costumo dizer que eu nunca pedi para ser pastor, mas também nunca disse para Deus que não queria ser. Então não foi aquilo que eu quis, mas foi aquilo que Ele quis. Aleluia. Não se preocupa não, você também vai ser dessa forma. Aleluia. Deus é um Deus longânimo. Às vezes nós queremos apressar um processo que não é nosso. O processo é de Deus. E às vezes é dolorido, amados. É doído, é espinhoso. Mas não te preocupa, porque Deus precisa fazer isso comigo e contigo, para que nós venhamos entender que é a vontade dele que prevalece. É a vontade de Deus que vai prevalecer na tua vida. Aqueles que se acham incapazes, amados. Deus é que faz coisas grandiosas através da vida daqueles que Ele escolhe, querido. E quando Deus escolhe, amados, não tem para onde correr. Ou você corre para Deus, ou as coisas vão ficar estreitas para você. Ele que é o teu Senhor, que você não tem um Senhor além dele. Que é Ele que te dá a prosperidade, é Ele que te dá a saúde, é Ele que te dá vigor, é Ele que te levanta, é Ele que te fortalece. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e é o nosso Deus também. Aleluia! Deus não te abandonou, Deus não vai te abandonar. Lembra dos discípulos que estavam no barco? Jesus estava naquele barco, no meio daquela tempestade. Quando as tempestades voltar para o foco, é tempo de você entender, aleluia, que Deus está te chamando, que Deus está te levantando, que Deus quer que você faça, aleluia, a vontade dEle, porque só Ele tem a palavra de vida eterna. Aleluia.